Capítulo 3. Bizâncio dos autocratas e dos teólogos. A preservação de Constantinopla. Enquanto o Ocidente era rasgado em pedaços ao longo de um século de episódios trágicos, para se encontrar finalmente, por volta do ano 500, desmembrado num conjunto de reinos bárbaros, o Império do Oriente mantinha-se firme. A Romania não só sobrevivia ali, mas transformava-se gradualmente numa forma de civilização nova, de um tal vigor que poderá fazer face ao destino adverso durante outros 1000 anos. Bem pode a história mostrar-se surpreendida com esta resistência, sob tantos aspectos admirável. Com efeito, não tinha sido na Pars Orientalis do mundo romano que se dera a primeira incursão das hordas bárbaras? No fim do século IV, quando massas compactas de visigodos, de hunos e de ostrogodos começaram a exercer uma pressão que seria decisiva, não fora a fronteira da Grécia a mais perigosamente ameaçada? E as ameaças nunca cessaram. Mais hunos, depois búlgaros e ávaros, e por fim as hordas eslavas. Mas nada deitará por terra a fortaleza bizantina, que a onda bárbara tentará cobrir de lama e até, em certos momentos, inundar parcialmente, mas jamais conquistará. Que razões explicam este mistério? Distinguem-se três bastante bem. Uma delas é estritamente estratégica. Quando Constantino o Grande, em 330, fizera de Bizâncio a sua capital, a Nova Roma, do mundo oriental, ter-se-ia dado conta do valor militar desse local, cuja escolha, segundo diziam, lhe fora sugerida por uma inspiração mística. Construída num dos pontos extremos da Europa, num promontório que o mar, o relevo e o traçado das margens tornavam ideal para a defesa, Constantinopla armara-se prudentemente contra os eventuais agressores. As fortificações erguidas pelo seu fundador, os sucessores deste acrescentaram dois outros sistemas de defesa: as muralhas de Teodósio II, construídas em 413, que erguiam desde o Mar de Mármara até ao Corno de Ouro, numa extensão de 7 quilômetros, as suas ameias situadas a 12 metros de altura e as suas 86 torres de vigia. E depois, a 15 léguas da cidade, em pleno campo, as vastas muralhas, fecha aspas, de Anastácio I, concluídas em 512, numa extensão de mais de 75 quilômetros, que constituíram uma verdadeira muralha da China. O resultado destas precauções foi que Bizâncio se tornou praticamente inexpugnável, 30 vezes cercada no espaço de 1000 anos. Apenas uma vez foi forçada pelos cruzados do Ocidente, em 1204. Assim, desta cidadela, esteve sempre pronta para partir a contra-ofensiva, que deteria o assalto dos bárbaros. Esta circunstância torna-se ainda mais importante se a confrontarmos com a situação do Ocidente, que nessa mesma ocasião dava uma desastrosa impressão de fraqueza. Nenhum chefe bárbaro, por menos cauteloso que fosse, hesitava à hora de escolher entre atacar as fortificações orientais ou marchar sobre a Itália e a Gália mal defendidas. A segunda causa da salvação de Bizâncio está relacionada, portanto, com o desequilíbrio de forças que, como por uma lei física, desviou para o Ocidente um Radagásio, um Alarico e um Átila, afastando-os do leste. Mas teria esta segurança estratégica sido suficiente por si mesma? Nem a muralha da China, nem o limes romano sobre o Reno puderam salvar povos que já não eram capazes de combater nas ameias. O terceiro motivo da duração de Bizâncio foi o fato de que o sistema autocrático e quase totalitário em que o Império de Roma se transformara a partir do século III
apesar de chocar continuamente com os costumes e as tradições do Ocidente, já no Oriente mergulhava as suas raízes num passado que, indo de Alexandre aos reis persas, corria paralelamente aos estritos rigores administrativos dos Sargônidas e dos faraós. No momento em que a Pérsia sassânida alcançar seu apogeu, apoiada no fanatismo da religião de Zoroastro, Bizâncio poderá fazer-lhe frente, e ao mesmo tempo combater também os germanos, porque, de muitas maneiras, terá ido buscar os seus métodos às tradições asiáticas. Sustentada com firmeza pela mão dos seus déspotas, a parte oriental do império encontrará, neste mesmo despotismo, um arcabouço multissecular que a salvará. Compreende-se, pois, o milagre bizantino. Aos olhos do historiador, é realmente um milagre este desabrochar de uma nova forma de civilização, a sua expansão ao longo dos séculos e esta reafirmação da infinita riqueza do homem e dos seus dons criadores. Constantinopla não foi o prolongamento de um passado moribundo. O mundo bizantino foi romano pelas suas tradições, helênico, cada vez mais, pela sua cultura e métodos de pensamento, e finalmente oriental, não só pelas suas técnicas de governo, mas por 1001 costumes e pelas influências da arte ou do comércio. Realizou assim uma síntese profundamente original, a cuja grandeza nem sempre se tem prestado a devida justiça, mas cujo papel histórico foi imenso. Estendendo-se do Mar Negro à grande Sirte da África, possuindo os Balcãs, a Grécia, o arquipélago Egeu, toda a Síria, o Líbano e o Egito, isto é, toda a bacia oriental do Mediterrâneo, cruzamento privilegiado das estradas da Europa para a Ásia e do norte para o sul, ao mesmo tempo império marítimo e potência colonial, este mundo bizantino ia servir simultaneamente de laço com o Extremo Oriente, rico em germes de civilização, e de baluarte contra as suas ameaças. A história da Europa teria sido inteiramente diferente se não tivesse havido, para equilibrar o redemoinho do Ocidente bárbaro, este outro cadinho no qual muitos elementos puderam fundir-se ao redor do cristianismo. Assim, durante 1000 anos, e mais até 1453, Bizâncio vai viver, ou melhor, sofrer alternâncias de grandeza e de decadência. Vai lutar para se defender ou para se perder. Vai misturar 1000 misérias com autênticos elementos de grandeza, para, por fim, acabar por traçar um sulco muito profundo na história. Há uma fascinação em Bizâncio que a literatura tentou por vezes captar. Nota de rodapé. Algumas obras romanceadas vão buscar em Bizâncio o teatro da sua ação. Sem remontarmos ao Heraclius de Corneille ou ao Bélisaire de Rousseau e de La Caprenède, em que não existe a preocupação da veracidade histórica, podemos citar Théodora de Sardoux, o romance de Jean Lombard, Byzance, Basile et Sophie e Irène et les Eunuques, de Paul Adam, e L'Empereur de Carthage, do historiador Alfred Rimbaud. Fim da nota de rodapé. E a qual não poderá ficar insensível quem quer que se tenha visto em Ravenna, na Sicília, ou sobretudo em Constantinopla, os grandiosos monumentos dessa civilização. O que Bizâncio evoca é um mundo de uma riqueza prodigiosa, cais atulhados das mais heteróclitas mercadorias, docas cheias até transbordar de cereais do Egito, de carnes da Tessália, de lanifícios helênicos, de madeiras do Líbano, de especiarias árabes e dessas sedas sem preço que as vagarosas caravanas transportam através da Ásia, enquanto não se consegue roubar à China o segredo da sua fabricação. Bizâncio é a suntuosidade dos vestuários e dos adornos, das togas violetas guarnecidas com passamanes de serpentes azuis, das longas túnicas claras bordadas com figuras humanas,
dos ofuscantes diademas onde cintilam o diamante hindu, a esmeralda e a safira, dos pesados colares e dos braceletes maciços que a arte do cinzelador esculpiu em ouro puro. Bizâncio é também a atmosfera oriental, sensível ao nariz e à garganta. Aquela mesma que ainda hoje se encontra imutável nas cidades que foram suas. As folhas de videira recheadas, os cabritos assados com alho, os odores de peixe e a gordura rançosa que se espalham pelas ruas, e as repugnantes empadinhas. E por fim, Bizâncio é, não o podemos esquecer, o foco privilegiado da inteligência. A partir de Teodósio II, e durante séculos, será a metrópole cuja escola de estudos jurídicos irradia por todo o Oriente, a mãe dos códigos e dos digestos, e mais ainda, o lugar privilegiado em que a mais miraculosa das audácias arquitetônicas projetou no espaço e manteve inquebrantável ao longo dos séculos a geometria pura, a imensa mole aérea da cúpula de Santa Sofia. É tudo isso que o nome de Bizâncio suscita na nossa memória, juntamente com outras noções e outras imagens que se nos afiguram ainda mais singulares. Bizâncio é o reino da hierarquia e do hieratismo, das pompas minuciosas e de uma etiqueta tão vertiginosamente complicada que, em comparação, a de Luís XIV em Versailles nos parece nua e despojada. Bizâncio é o país dos sonhos para os seus dignitários e funcionários, para esse rigoroso emaranhado de precedências, para esse sistema administrativo incompreensível a qualquer um que não seja um especialista, em que os guardas imperiais e os hipográmatas, os doríforos, palatinos e os silenciários, os orfanótrofos e os vestiários e muitos outros têm cada um a sua função quase sagrada. Mas, ao mesmo tempo, perante o autocrata que se pavoneia no cimo desta mecânica prodigiosa, Bizâncio é também o perpétuo ir e vir da multidão, a agitação latente, que chegando ao motim e ao assassinato, fixa limites à sua onipotência. Bizâncio é o hipódromo, esse símbolo da demagogia, o gigantesco circo capaz de abrigar 50.000 pessoas, o lugar onde se concentra e fervilha toda a vida pública, onde são aplaudidos os dançarinos, os domesticadores de ursos e os prestidigitadores, onde se grita a favor ou contra as equipagens das quadrigas lançadas a todo o galope sobre a pista, onde se julga, se discute e se executa. E o hipódromo é o campo de batalha de dois partidos opostos, os azuis contra os verdes. Uma imagem exata de Bizâncio não deve, pois, limitar-se ao exterior compassado e estereotipado das grandes cerimônias. A sua verdade profunda é a paixão, a extrema violência dos sentimentos, uma espécie de anarquia moral e espiritual, paradoxalmente associada ao rigor das instituições e das leis. Assim, nada nos poderá dar uma ideia mais falsa do mundo, que por mais de 1000 anos foi o palco desta civilização, do que a palavra bizantinismo, que o uso transformou no termo depreciativo. É perfeitamente verdade que, se empregarmos a palavra na acepção de tendência para usar de excessivas sutilezas ou para discutir indefinidamente acerca de bagatelas, o povo bizantino claramente revelou tal excentricidade. Mas não devemos esquecer que, no decorrer dessas discussões aparentemente fúteis, as paixões se empenhavam a fundo e nelas imprimiam, por vezes, um cunho trágico que impressiona. E se usarmos a palavra como sinônimo de insignificância, o termo é pura calúnia. Não foi insignificante o mundo que transmitiu aos tempos modernos o legado da civilização antiga, que mais contribuiu para nos conservar a literatura grega e o direito romano. O mundo que, durante 1000 anos, impediu que a barbárie esmagasse metade do império. O que impressiona o historiador, ao estudar no seu conjunto a civilização bizantina,
não é o seu bizantinismo, e sim a facilidade desconcertante, mas perfeitamente natural, com que essa civilização se adaptou à contradição. Tão longe quanto possível dos nossos métodos, aspas, cartesianos, fecha aspas, de pensamento, o homem de Bizâncio nunca se lembrará de que é impossível dizer ao mesmo tempo sim e não, e de que está plenamente demonstrado que 2 mais 2 são 4. Todos os contrastes são, portanto, possíveis e admitidos. Como acabamos de ver, o despotismo e a demagogia estão aqui intimamente associados. As pessoas ajoelham-se diante do imperador, mas subitamente alguém lhe grita, aspas, tu és um asno, fecha aspas, e logo uma sublevação o faz literalmente em pedaços. Estes déspotas de orgulho ilimitado são privadamente humildes de coração. Mas a verdade é que vemos esses cristãos fervorosos cometer um sem número de crimes com uma espécie de inocente candura e de espantosa inconsciência. Bizâncio é o país dos eunucos, que pululam por toda a parte e atravancam as administrações. No entanto, muitos desses castrados são homens dotados de uma energia admirável, como Narsés, o vencedor dos ostrogodos. A contradição fez, pois, a sua morada por toda a parte neste regime, a que inutilmente procuraremos aplicar os nossos critérios. A centralização e as tendências separatistas andam de mãos dadas. Conquista-se o Ocidente e, ao mesmo tempo, deixa-se que o inimigo viole as fronteiras. Legisla-se fervorosamente, mas, ao mesmo tempo, deixam-se correr as coisas. É dentro deste complexo de paixão, de falta de lógica, de contradição e de violência que devemos considerar a evolução do cristianismo, parte integrante dessa estranha civilização e ligado a essa sociedade, tanto para bem como para mal.